Chegou essa semana à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados um projeto de lei que penaliza pais irresponsáveis em caso de abandono afetivo dos filhos. Especialistas avaliam que a medida é subjetiva e que deve prejudicar apenas as famílias mais pobres. O projeto de lei altera o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Código Civil, com o objetivo de penalizar pais e representantes legais em caso de abandono afetivo dos filhos. Não adianta o pai ou a mãe pagar alimentos para uma criança ou um adolescente. Na verdade, o pai e a mãe, além dos alimentos, ou seja, além do dinheiro para sustentar aquela criança, precisa dar afeto a ela. Ou seja, precisa se preocupar com aquela criança, precisa dar amor a essa criança. O projeto chegou à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara nesta semana e será analisado em caráter conclusivo. Ou seja, não precisa ser votado pelo plenário da Casa. A ideia inicial da proposta é prevenir e compensar o abandono afetivo, mas deputados alertam que a medida pode acabar penalizando apenas as famílias mais pobres. Sem dinheiro para contratar advogados, pais mais pobres estariam mais sujeitos à punição. É lamentável se essa lei for à frente, porque vamos continuar punindo os pais mais pobres. E nós precisamos fazer leis para proteger os pais, para motivar o cuidado dos pais, não para punir, não para apenar pais que, lamentavelmente, que na sua ampla maioria por circunstâncias econômicas, acabam tendo tal prática. A autora da proposta defende que a medida não prejudicará as classes mais baixas. A diferença é de quem tem muito dinheiro paga, né, o que precisa pagar para não ter que ter trabalho, né? E a diferença da classe mais vulnerável é que nós dependemos dos serviços públicos para isso funcionar. Então, a gente sempre tem que pensar o contrário, né? O que é que a gente pode ajudar enquanto orçamento, enquanto legislações, para que o serviço público funcione e funcione com melhor qualidade, principalmente do que se trata da saúde pública. Também há críticas em relação à possibilidade de uma nova judicialização entre os pais das crianças. Diz a definição que comete abandono afetivo quem deixa de cumprir seus deveres na criação e cuidado com os filhos. Ou seja, esse projeto pode criar uma possibilidade da ocorrência de dano moral em razão desse abandono verificada por um dos pais contra o outro, ou seja, pode incentivar aquela infindável batalha judicial entre os pais da criança. Há dúvidas ainda sobre a efetividade da lei. A presidente da Associação de Direito de Família acredita que a aplicação da medida dependerá de uma análise subjetiva do juiz. Consideramos que é um projeto que vai simplesmente repetir aquilo que já existe no nosso ordenamento jurídico e de uma maneira que não é a ideal, exatamente por essa expressão afeto, né? Um juiz não tem como medir a afetividade ou afeto, tem como medir dados objetivos, convivência, cuidado, formação. Este advogado, especialista em processo civil, afirma que o projeto de lei será uma interferência sem necessidade do Estado nas famílias brasileiras. O abandono afetivo tem muito de subjetividade, tem muito de observação dos afetos, tem muito de observação das relações, que às vezes são relações que não são relações ideais, perfeitas, mas as pessoas estão levando naquele equilíbrio. Então, há necessidade, sim, de uma observância com relação a essa interferência, porque às vezes o Estado não deve se meter onde não é chamado também.